Boa noite! Estamos iniciando mais um programa Direito e Pauta, edição 121. Hoje vamos tratar do caso Daniel Alves, que ocorreu na Espanha, e falar da cultura do estupro no Brasil. Recebendo a doutora Luísa Najib Eluf, que já está aí, já vou enviar o convite para ela participar. Uma alegria fazer esse programa, toda quarta-feira, 19 horas, edição número 121. Direito em Pauta, e hoje tratando de um tema delicado, o caso da acusação de estupro com o jogador Daniel Alves na Espanha, e falar um pouco da cultura do estupro no Brasil. Para isso eu recebo ninguém mais, ninguém menos que a doutora Luísa Najib Eluf. Já vou encaminhar o convite para ela participar conosco aqui, para entrar na nossa live. Já estou encaminhando o convite. Pedro, Nova Zelândia, Thaís, querida, Berenice, boa noite. Tudo Boa bem? noite, está me ouvindo? Ouço bem, sim, boa noite, muito bem-vinda ao Direito em Pauta, Muito que alegria obrigada. recebê-la aqui. É um prazer, uma honra, uma satisfação. Imagina, a alegria é toda minha. Gente, hoje a gente vai falar um pouco sobre o caso do Daniel Alves, que está sendo acusado de estupro na Espanha, todos vocês devem estar acompanhando, e falar também da cultura do estupro no Brasil. Ninguém melhor que a doutora Luísa Eluf, que é especialista nesse assunto, que tem vários livros publicados e que é uma autoridade na defesa das mulheres. A doutora Luísa Najib Eluf é advogada, é procuradora de justiça aposentada, autora de 7 livros, entre eles A Paixão no Banco dos Réus, pela editora Saraiva, que é um best-seller, todo mundo da área jurídica já ouviu falar desse livro, é sensacional. Ela também ostenta uma trajetória de sucesso na luta da defesa das mulheres, é uma das responsáveis pela criminalização do assédio sexual no Brasil, ocupou importantes cargos públicos sempre em defesa da mulher, é membro da Academia Paulista de Direito. Quem quiser saber mais sobre a doutora Luísa Eluf, ela tem um site www.luizeluf.com.br. Feitas as apresentações de maneira breve, obviamente, boa noite para todos vocês que nos acompanham. A gente vai começar falando do que é estupro, doutora Luísa. O que é estupro, O para a gente falar estupro é disso? previsto no nosso Código Penal brasileiro e é enunciado, Tá, define o que é estupro, é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar outro ato libidinoso e, tá. e, quer dizer, contra a vontade dela, contra a vontade da pessoa, né? E estupro, ele é praticado em no Brasil, alguma coisa bastante aterrorizante para as pessoas em geral, né? E para as mulheres em especial. Infelizmente, nós estamos vendo que essa cultura do estupro, o Brasil está exportando para o exterior, mandando os jogadores de futebol e outros considerados ícones nacionais para fazer feio fora e para praticar, entre outros, o estupro, que eu julgo bastante grave. Tá. E os números no Brasil são assustadores, né? A gente tem números de mulheres sendo estupradas em questão de minutos, né? Se a gente pegar o número total e dividir, são, não sei, a cada 8 minutos, a cada 7 minutos, o número é Existe assustador, né? uma pesquisa que diz que são a cada 8 minutos uma mulher é estuprada no Brasil. Mas eu acho que se a pesquisa está dizendo que a cada 8 minutos, é porque tem muito mais ainda, que muitos casos não vêm à tona. Eles não são levados ao Sim. judiciário e nem trazidos a público pelos meios de comunicação. Então, nós não ficamos sabendo. Esses números que são apresentados, eventualmente, em pesquisas, eles estão abaixo da nossa realidade, o que é uma grande vergonha para todos nós, brasileiros e brasileiras.
sim. E falando um pouco, antes de seguir mais, falando um pouco de estupro, parece que, na verdade, o criminoso, né, quem comete o estupro, normalmente é quem está próximo da vítima. Tem uma estatística disso também, né? Por incrível que pareça, às vezes é dentro de casa, é o padrasto, é o tio, é o primo, é o sobrinho, é o vizinho. Tem Tem muito muito disso também, né? disso e as pessoas Infelizmente. ainda não abriram os olhos. Recentemente eu estava conversando com uma amiga e ela dizendo que estava desesperada porque a filha estudava à noite e saía da faculdade, às vezes depois das 11 horas, e que ela ficava com um terço na mão em casa, rezando para que ela chegasse sã e salva. E aí eu disse para ela, olha, mas você também não tem filho homem que faz faculdade à noite? Ela disse, eu tenho, mas sabe como é? Menina, é perigoso. Eu falei, não, não. Por quê? Porque o lugar que a mulher é atacada, às vezes assassinada, às vezes estuprada, espancada, é dentro de casa, não é na rua. Na rua, os homens é que sofrem ataques violentos, eles morrem em briga de bar, eles morrem competindo, fazendo racha, coisas de garotos, muitas vezes inconsequentes. E aí, o que nós temos que mostrar para as pessoas é que o nosso entendimento do que é a sociedade brasileira é muito equivocado, é muito mal explicado. Porque a menina tem 75% de chance de ser estuprada, de ser morta ou de ser espancada dentro de casa. E o rapaz, onde morrem os homens? Eles morrem na briga do bar, eles morrem na faixa, eles morrem medindo força, eles são muito destemidos e as mulheres são muito amedrontadas. E isso não está dando certo. Nós não estamos conseguindo enxergar a realidade do país. Então, nós precisamos mudar os valores, entender que as mulheres têm que ser respeitadas, não importa se elas são mais frágeis do que os homens, não importa se elas não têm musculatura para defender, porque isso não conta mais. Hoje, os crimes são praticados mediante uso de arma de fogo, ou uso de arma branca, ou violência físicas diretas, mas nós não temos a ideia, não podemos continuar a ideia de que a menina que saiu da escola, vem caminhando num próximo de um muro ou num lugar ermo, que ela está sujeita a estupro. Não é, porque o estuprador é aquela pessoa que está perto dela, aquela pessoa com quem ela conversa. Pode ser o amigo que ela conheceu no boate, como foi o caso ou pode ser um primo, o pai, o irmão, pode ser qualquer um desses. O sujeito que está desesperado na rua procurando uma mulher para estuprar, esse cara assiste também, porém é muito raro. Então vamos começar por dentro da família, onde mora o perigo. O perigo para as mulheres mora em casa ou mora, como nós vimos aí o caso da Espanha, ou mora no boate, mora entre amigos de sempre. Um dia o cara bebe, um dia ou o cara solta toda a sua ira contra a mulher, porque o estupro é uma vontade de punir a mulher. Isso não tem a menor dúvida. Nós vamos pegar você que fica aí dando de gostosa, mas nunca saiu comigo, eu vou pegar você e vou te estuprar várias vezes, vou deixar você jogada na rua. É isso que certos homens fazem com relação às mulheres e por isso que existe tanto estupro no Brasil. Existe fora também, mas o Brasil é muito perigoso para as mulheres. Nós tivemos vários casos já em boates, né? Meninas que estão drogadas
sem saber, né, joga alguma coisa na bebida, ou deixa uma pessoa grogue, né, e aí o sujeito vem e estupra. E depois vai lá, que foi ela que quis, ou que ela sabia o que estava acontecendo, ou que ela estava mesmo. Então, é uma coisa de desvalorizar as mulheres até como seres humanos que elas são. Perfeito. É interessante essa questão, né, de jogar a luz, porque realmente parece que a ideia do estupro é o estupro da rua, do terreiro ermo, a menina que está passando, a mulher que está passando, e aí o cara arrasta. E, na verdade, os números alarmantes são exatamente o contrário. Isso também acontece, mas os números alarmantes são os que acontecem dentro de casa, no vizinho, na boate, na faculdade, como a gente E teve um caso recente agora, na faculdade de medicina. Quer dizer, não tem muito a ver também com classe social, né? Mas tem uma ideia equivocada de que acontece nas classes de menor é poder verdade, é aquisitivo, uma que é uma grande mentira, mentira, né? porque perpassa todas as faixas sociais e nós temos que parar com esse medo de que mulher não pode dirigir sozinha depois das 7 horas da noite, que é muito perigoso. Gente, não é perigoso, né? É perigoso para os homens. É o que a estatística mostra. Não estou inventando. Mas eu tenho amigas que têm filhas mulheres. Eu não tive a sorte de ter filhas mulheres, então eu sou rodeada de machos na minha vida familiar e eles são muito bem educados, muito maravilhosos e tal. Mas algumas amigas que têm filha estudando no período noturno ficam apavoradas. Eu digo, não fique. Fale com o seu filho para não se meter em nenhuma confusão, porque é ele que está correndo risco. A sua filha chega em casa à noite direitinho. Por quê? Porque o lugar perigoso para a mulher, ao contrário do que se inculca na cabeça das meninas, ao contrário, não é estar sozinha durante a noite no dirigindo seu carro. Isso não é perigoso. É claro que tudo pode ser perigoso, desde que a gente tenha um azar danado. Mas, em regra, o perigo para a mulher Sim. está nos ambientes fechados, como a boate, como o clube, como a escola, como outros bares e coisas que elas frequentam. Isso é perigoso para as mulheres, porque os homens muitas vezes se aproveitam de uma situação em que a mulher não está nem imaginando que o sujeito está planejando estuprá-la, né? E quando ela percebe, ela acorda num sofá, não sabe como foi parar naquele sofá e percebe que mantiveram uma relação sexual com ela sem ela nem lembrar direito quem foi, né? Então, é preciso também, desculpe se eu me alongo um pouquinho falando sobre isso, mas De forma alguma. A gente muito está aqui para obrigada. ouvi-la, fica É que é tranquila. muito importante nós termos uma polícia civil, uma polícia investigatória eficiente e ciente do seu dever e que seja rápida. Aconteceu alguma coisa, nós temos que tomar as providências cabíveis para recolher as provas de uma maneira célere, tem que ser logo, porque muitas vezes a gente perde as provas por falta de rapidez ou da Polícia Civil ou da Polícia Militar. A Polícia Militar tem agido de maneira exemplar, o que eu tenho visto com relação à violência doméstica. A violência doméstica Sim. tem sido atendida pelas polícias e, no primeiro momento, pela Polícia Militar, de uma maneira bastante eficiente, né? Temos que rezar para que continue maravilhosa assim também, mas até queria, se eu tivesse uma oportunidade de conversar com o nosso governador atual, doutor Tarcísio, eu ia conversar com ele sobre a polícia. Porque eu fui procuradora de justiça, promotora de justiça durante 30 anos, atuei sempre na área criminal, né? E as pessoas, às vezes, me confundem, falam assim: ah, então, mas você é aquela que condenou bandido aqui e ali. Eu falei, gente, não sou eu aquela.
É o cara que praticou o crime, não é? E aí, então, ele vai pagar. Eu trabalhei em vários casos que foram muito famosos aqui em São Paulo, tal. E, e devo confessar que tinha aquele maníaco do parque. Eu peguei esse processo no segundo grau, né? E o maníaco do parque é incrível o poder de persuasão dele. Ele convencia a mulher a ir com ele num lugar ermo, que ele chamava de parque, mas que era um terreno abandonado, levava a mulher lá para dentro do local, porque eu, se passasse só na frente daquele lugar que ele levava as mulheres, que era um parque, por isso que chama parque, né? Eu sairia correndo, falei, gente, eu vou embora, que o cara tá me trazendo um lugar horroroso. Mas a moça, ainda encantada, ele dizia várias coisas agradáveis de ouvir. E aí chegava lá dentro, estraçalhava a mulher. Era uma coisa, ele pegou 500 anos de prisão, né? É uma pessoa doente. Mas é isso que nós temos que falar para as mulheres. Assim, muito cuidado, cuidado em casa, cuidado na rua. E claro que a culpa nunca é da vítima, porque houve muitos processos nos quais eu trabalhei em que o advogado de defesa do réu ficava fazendo perguntas que acabavam por demonstrar que, na verdade, a culpa foi da vítima e não dele, coitado, que praticou o estupro, né? Então, tudo isso é preciso dizer, porque, embora seja óbvio, nós temos o papel de informar de uma maneira eficaz. E nós temos que mostrar o que é possível acontecer e o que é fantasia. Não dá para as mulheres ficarem esperando o príncipe encantado. Eu me lembro muito bem quando era criança, menininha, e aí as minhas babás e outras pessoas, minha mãe não muito, mas algumas tias também me contavam histórias. E eu ficava imaginando a Bela adormecida, ela furou o dedo, aí ela não acordava mais. Então eu falava, Jesus, isso nem não existe. Então, desde que eu sou pequena, graças a Deus, eu estou entendendo que essa história que mulher tem que ficar esperando o príncipe, aí quando o príncipe chega tem que agarrar, porque imagina se não aparecer mais outro, né? E a solteira. Então eu falava para minha mãe, mãe, qual que é o grande problema da mulher ser solteira? Porque naquela época era muito feio, né? Mulher solteira ou mulher separada, que lá no interior o pessoal tinha o desplante de chamar de mulher largada. Meu Deus! Falei, que mundo é esse, né? Que história terrível foi contada para essas mulheres, para elas continuarem repetindo esse terror, que é um terror para as mulheres, tem mulher que não casava, ficava para tia e tudo isso. Então, todo esse pânico colabora com a cultura do estupro. Então, é nesse ponto que eu quero chegar. O estupro existe, é largamente praticado no Brasil, é praticado inclusive entre casais, e nós temos que mudar essa situação cultural, porque não apenas as mulheres são estupradas, mas elas também são assassinadas, né? Então, temos cerca de 12, 13 feminicídios que ocorrem diariamente no nosso país. Essa questão do feminicídio me fez lembrar o seguinte, que teve um projeto de lei, obviamente que não andou, né? Mas teve um projeto de lei que queria tirar a palavra feminicídio porque ela gerava um preconceito com relação ao homem, porque o crime de violência contra o homem tem que ser tratado da mesma forma que o crime de violência contra a mulher. Lógico. É só olhar os números, né? Imagina, os homicídios não acontecem em casa. A mulher não fica esperando o marido com o facão na cintura e quando ele chega, ela estripa o marido. Não existe, mas com relação à mulher existe isso que eu acabei de falar. A mulher diz que queimou feijão, o sujeito vai lá e passa uma faca no pescoço e mata a mulher. Então, o que eu queria nessa nossa conversa, que eu acho muito importante para a gente mostrar o que é a realidade
e o que é a fantasia. Também contar que eu fui uma das pessoas que lutou ferozmente pela criação do crime de feminicídio. E eu nem vou contar todos os passos, foi muito difícil, ganhamos, entende? Então, o feminicídio está aí no Código Penal. No entanto, um ano após a aprovação pelo Congresso do crime de feminicídio, então passou a existir o crime de... Existe o de homicídio e existe o de feminicídio. Aí houve um abaixo-assinado no Senado Federal, com 20 mil assinaturas, pedindo para que fosse retirada a figura do crime de feminicídio. Eu estou pasma com isso até hoje, porque eu fui chamada lá e eu tive que fazer uma explicação para as senadoras e os senadores. E, graças a Deus, aquele pedido foi desprezado e não vingou. Mas querer tirar ainda depois de que tudo foi permitido lá dentro, todas as conversas, aí votaram a favor da criação do crime, e eu não sei, os inconformados queriam que voltasse a ser como era antes. Então, eu vejo a nossa sociedade perigosa, né? Porque ela não gosta de passos que vão à frente, gosta de passos que vêm para trás. E aí, eu falar da questão política, porque você imagina, olha só a confusão que isso deu, né? Inclusive destruição aí dos nossos símbolos, né? E dos três poderes, uma coisa horrorosa, horrorosa. Eu acho que esse é o Brasil tenebroso. Isso que aconteceu no dia 8 de janeiro, em Brasília, é algo que mostra que nós temos uma cultura do terror e uma cultura da destruição. E está em todos os lugares isso. É verdade. É muito triste, né, ter presenciado aquelas cenas. Então, temos que ter muita cautela e saber que o machismo, o patriarcado, são duas correntes extremamente perigosas, porque são pessoas que matam. Essas pessoas matam. E muitas vezes, eu até escrevi um livro chamado A Paixão no Banco dos Réus, que fala sobre homicídios e também fala de homicídios, né? Eu tenho 3 casos de homicídio e 15 casos de feminicídio, porque mata-se muito mais mulheres. Então, não é que eu puxei a sardinha para o lado das mulheres, é que eu tenho que mostrar a verdade. Não adianta fazer uma invenção. Então, e nessa época que eu falei do feminicídio e tal, muitas pessoas me mandaram cartas, mensagens. Cartas não, é difícil, né? Uma ou outra manda ainda. Mas pela internet, as pessoas reclamando, falando que é absurdo. Mas onde que está o absurdo? Absurdo é a pessoa não se conformar que existe o crime de feminicídio e querer retirá-lo do código. Porque a pessoa que quer tirar esse crime do código, ela deve estar pensando que uma hora ela vai cometer um feminicídio e não vai querer ser punida. Só pode ser isso. Qual é o perigo de ter o crime dentro da lei? Para quem não vai praticar crime, não tem prejuízo nenhum, certo? Então deixa o crime lá. Só vai ser punido quem matar a esposa, a companheira, a irmã, a mãe, porque isso tudo acaba sendo um feminicídio. É verdade. A gente está falando da questão da mulher, né? Essa condição de vítima, ela acontece muito quando a mulher tem vida sexual ativa, e aí se coloca em dúvida a honestidade, ou então por causa do traje, mas também olha a roupa que ela estava usando, comportamento sexual, tal. Isso ainda é utilizado como matéria de defesa? O judiciário ainda aceita esse tipo de argumentação? A gente ainda vive isso de utilizar isso como matéria de defesa? Mas também olha a roupa que ela estava, olha como ela se portou, e ela também sai com todo mundo. Tem. A gente ainda tem essa cultura? Existe sim, mas está diminuindo.
E nós temos que reagir ferozmente contra isso, né? Às vezes as pessoas me dizem, nossa, mas você saiu de um jeito. Eu falei, mas ganhei. Por quê? Porque não dá para continuar achando que os homens podem fazer tudo e as mulheres não podem fazer nada. Isso no campo da sexualidade. Porque tanto mulheres quanto homens são seres humanos. E as mulheres têm direito ao seu próprio corpo, a decidir sobre sua própria vida, o que ela vai fazer e o que ela não quer fazer. E essa história de chamar as mulheres de galinha, de vaca, eu sinceramente acho tão escabroso, tão horroroso, inclusive porque as vacas são as criaturas mais queridas do mundo. Elas nos fornecem o leite, nos fornecem a manteiga, nos fornecem a carne, e elas são tão ingênuas, só comem mato. Gente, que coisa, chamar uma mulher de vaca de forma pejorativa, ofendendo não apenas toda a classe feminina, mas também os animais. Porque a galinha... Por que eles falam que a mulher é uma galinha? Porque ela transa. A galinha transa, gente. Porque se não transasse, não tinha pintinha, não tinha ovo, não tinha frango assado, não tinha coisa nenhuma. E os homens é que criam isso para ofender as mulheres. Para dizer que as mulheres não podem. Só eles que podem. É um negócio incrível. Porque se só as mulheres, só os homens que pudessem transar, então não ia ter população mundial, né? Acabou. Acabaria a espécie humana, que talvez fosse até bom para começar de novo de um jeito melhor. Mas é absurdo. Não dá. É uma dicotomia inaceitável, certo? Por quê? Porque ambos os gêneros, e hoje a gente não tem só dois gêneros, a gente tem de tudo, LGBTQIA+, e tudo que as pessoas quiserem fazer nesse campo afetivo, acho que devem fazer porque elas estão fazendo por elas mesmas, não estão prejudicando ninguém, né? Então, se o sujeito homem, ele gosta de outro homem, o que o vizinho dele tem a ver com isso? Mas tem. Então, isso em condomínio dá problema às vezes, em casas que são próximas, tem um muro próximo, e as pessoas brigam muito. Eu acho que o ser humano precisa tentar evoluir, inclusive tem que aceitar a sexualidade de cada um, inclusive das mulheres, que as mulheres são seres humanos, elas não foram ainda erigidas à categoria de humanas. As mulheres ainda ficam num limbo, que elas ser mandadas, né? Elas têm que fazer o que o homem que estiver perto dela autorizar que ela faça e tal. Mas está acabando, mas temos que lutar bastante ainda. E essa coisa do machismo, né, do patriarcado, parece que existem dois tipos de mulheres, né? O homem, e aí obviamente que eu não estou falando de mim, mas estou colocando no sentido figurativo, parece que o homem imagina dois tipos de mulheres, né? A mulher que é para casar e ter filhos, que ele coloca em casa lá guardada na caixinha de vidro. E a mulher que é para todo o resto, que aí pode tudo, pode estuprar, pode bater, pode matar. Tem isso, Não, isso é uma visão exatamente equivocada isso. minha. E você está vendo agora, nós estamos aí no caso do Daniel. Então, ele é casado, cara. Ele é casado. Aí ele vai lá no bar, aí ele quer estuprar a moça que não quer transar com ele. E aí sai nos jornais e aquele escândalo, mas ninguém fala que o cara é um animal. Eu acho que ele é um... Sim, eu não posso falar que ele é um animal, porque dá a impressão que eu estou ofendendo os animais. Os animais eu amo. Eu não gosto dos machos da espécie humana que se julgam poderosos e querem fazer de tudo com as mulheres. Eles não consideram que essa mulher que eles estão estuprando, que eles estão espancando, ou que eles estão matando, que essas mulheres sejam seres humanos. E tenho provas disso, de muito tempo que eu trabalhei
lutando pelos direitos das mulheres, mas também na minha militância dentro do Ministério Público, né? E eu vejo que os homens, eles realmente... Teve um caso que me foi relatado por um grande criminalista, o Valdir Troncoso Pérez, e eu fiz uma entrevista com o Dr. Valdir, que está no final do meu livro, o meu livro A Paixão no Banco dos Réus, né? Porque o Dr. Valdir, naquela época, ele soube que eu estava escrevendo sobre crimes passionais e ele me procurou, ele disse: Luísa, você não quer, assim, bater um papo comigo sobre os crimes passionais? Falei, claro que eu quero. Amanhã, vamos lá. Aí eu fui até o escritório dele, que ele estava desmontando já, e sentei lá e nós tivemos um papo assim muito legal. Eu gravei tudo, coloquei depois a entrevista com ele. E o Dr. Valdir me contou que ele teve um cliente uma vez que havia matado a mulher e que o cliente foi depois até o escritório dele e falou: doutor, eu queria saber uma coisa. Eu queria saber como é que ficou o corpo dela, se eu estraguei bastante o corpo dela, né? E ele realmente tinha dado muitas facadas naquela mulher. Ele transfigurou o cadáver da mulher. E o doutor Valdir me explicou, então, que ele estava se regozijando do que ele fez com aquela mulher, que era esposa dele. Olha, assim, é uma doença. A que ponto chegamos? Eu ponho isso no livro, porque o Dr. Valdir, naquele dia, ele não estava como um defensor de um matador, seja de homem ou de mulher, mas ele estava como um amigo e nós estávamos conversando sobre esse tipo de cultura que prevalece no Brasil, que as pessoas têm prazer de matar e não tem nenhum constrangimento em falar isso, contar isso para o advogado. É porque eu tenho a impressão que o advogado não gosta de ouvir esse tipo de coisa, né? Porque ele é obrigado a defender o seu cliente, mas é uma calamidade. E o outro também, que o doutor Valdir perguntou para ele: por que o senhor matou sua mulher? Aí ele falou: eu matei porque eu não gosto de amarrar cabra para outro mamar. Nossa E eu Senhora. estou contando aqui, eu peço desculpas até porque é uma coisa forte, mas nós temos que enxergar aqui que é esse Brasil. O que é esse Brasil? Eu não conhecia esse Brasil. Eu não tive, graças a Deus, contato com pessoas assim, esse nível de ódio dentro de si. Mas eu acho que toda a nossa sociedade precisa pensar, né? E ter uma postura. A gente vai para o Japão, o que é aquele lugar adiantadíssimo, assim, tem tsunami, tem de tudo, e aquela fila para receber alimento, ninguém fura. Todos lá na fila direitinho, esperando sua vez. Não tem saque a supermercado. O cara obedece e depois agradece e vai indo para trás agradecendo. Eu tenho maior inveja dessas culturas que são culturas de respeito ao outro. Tá certo que ninguém é perfeito, ninguém, nem Japão, mas muito melhor do que nós aqui no Brasil. Acho que a gente precisa, enquanto sociedade, Exato. evoluir muito, né? Tem, é, tem uma coisa que, quando se fala de estupro, muito se fala, que é essa questão de diferenciar o sexo consentido do sexo não consentido. O que é sexo consentido? Que momento que é estupro? Aí surge a história do não é não, meu corpo, minhas regras, tal. Mas falando tecnicamente, pensando na questão processual, tal, é muito complexo de entender isso processualmente. Até que ponto que o sexo é consentido, até que ponto que ele passa a ser um estupro. Até para ficar como orientação para quem vai assistir, para entender bem que essa história do estupro, essa forçadinha, entre aspas, ela já caracteriza o Claro que estupro, né? sim, claro que é estupro. Agora é o seguinte,
Tudo bem, o casal se encontra, eles estão conversando, um gostou do jeito do outro, tá? Então vamos transar, vamos para o motel. Aí eu estou contando uma história hipotética. Aí chega no motel, o rapaz Claro. senta na cama, tira o sapato, joga a meia para lá e um cheiro de chulé horroroso. Aí a moça fala: ah, eu desisti, eu tô querendo ir embora. Aí ela não quer falar porque você tá cheirando mal, né? Ela quer dourar a pílula, então ela fala: olha, eu realmente acho que eu não tô me sentindo bem, bebi, tô com dor de cabeça, eu vou embora. Aí o cara fala: dor de cabeça? Agora? Não, agora vai. Aí se ele fizer isso, ele vai estuprar a moça. E depois, quando tiverem os dois na frente do juiz, o cara vai falar: mas ela aceitou, ela foi comigo no motel. Aí ela fala assim: mas eu tinha o direito de, não gostando de alguma coisa, ir embora, é um direito meu. Não é porque eu fui com você lá que eu seria obrigada a consumar um ato sexual com você. Eu fui esperando que fosse bom, mas aí eu não gostei, tem direito de vir embora. Isso aí já foi muito avaliado e analisado, até por causa daquele boxeador americano que subiu com a moça, nem lembro mais o nome dele, mas Acho que foi Mike Tyson, eu foi. acho, se eu não me Ela engano. subiu e, por alguma razão, ela desistiu. Acho que é um direito dela desistir. Não é obrigada a fazer o que ela não quer. E o sujeito tem que falar: tá bom, então tchau. Vai atrás de outro, sei lá, faz o que quiser. Agora, eu escrevi no jornal quando houve esse caso do Mike Tyson, né? E aí um grande criminalista aqui de São Paulo não gostou, não. Escreveu de volta falando que não, como é que é isso? Ela foi lá, aí depois acusou o rapaz de estupro. Falei: bom, a gente não tem a gravação do que realmente aconteceu lá dentro, mas sabemos que ela tinha hematomas, que ela apanhou, que ela foi obrigada a fazer o que ela não queria. E isso realmente eu acho bastante difícil, né, de avaliar, mesmo porque é uma situação em que não há testemunhas. Mas eu acredito na palavra da vítima. Porque quando uma mulher, isso aqui é apenas para complementar, quando uma mulher vai à presença do delegado ou da delegada, depois do Ministério Público, depois a presença da juíza, e faz todo esse périplo contando de novo, porque aqui no nosso país você tem que contar 1000 vezes a mesma coisa que aconteceu. Aí é um que pergunta, outro que pergunta, que quer colocar a pessoa na parede. Mas a mulher que vai e aceita passar por tudo isso é porque ela está muito indignada de ter sido violentada. É muito raro uma mulher dizer que foi violentada e não ter sido. Mas por isso que nós precisamos de uma polícia mais rápida, porque logo após os fatos, seja durante o dia ou seja durante a noite, tem que levar a suposta vítima para o Instituto Médico Legal, onde deverão ser colhidos indícios do crime. Então, esse exame que é feito e que foi feito na Espanha, no caso do Daniel, isso propicia uma sentença final justa, porque nós estamos avaliando as provas estão aqui, e com essas provas chegamos à conclusão de que o estupro realmente ocorreu, que é o que aconteceu lá na Espanha, que eles fizeram tudo muito rapidamente. Deus queira que o Brasil chegue a isso um dia, né? Tomara. É, é, essa questão da legislação, a gente falar um pouco de legislação, né? Precisa o que a gente tem de legislação para os crimes sexuais. A gente está mais preocupado, o legislador fica mais preocupado com a punição do que com a prevenção. Como é que é a questão Olha, legislativa? nós temos várias figuras típicas penais no nosso código, e
mas algumas não foram bem escritas. O assédio sexual ficou uma porcaria tão grande que até hoje, raríssimos os casos em que se consegue condenar por assédio sexual. O que é um horror, é uma pena, né? É uma pena muito grande. Eu me lembro bem que foi Fernando Henrique Cardoso que fez uns vetos lá, mas não foi culpa do presidente. Foi da assessoria dele, que falou, tira isso, tira aquilo, tira aquilo. Aí tiraram tanta coisa que não... Eu procuro, assim, mensalmente eu vou atrás da jurisprudência e falo, será que tem alguma condenação por assédio sexual? Não. Tem vários casos, mas que terminam em absolvição. Então, o tipo penal está errado, a gente precisa melhorar. Ou pode rasgar, então. Então, rasga e faz outra coisa, porque não está funcionando. O que funciona melhor é o tipo de estupro, que eu também não acho que ficou muito bem redigido, porque, na verdade, diz o seguinte: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal, ou a praticar, ou a permitir que com eles pratique outro ato libidinoso, isso é estupro, né? Então, conjunção carnal, lá nos idos de 1800 e nada, é que apareceu esse palavreado conjunção carnal. O que é conjunção carnal? Você está falando com os alunos do primeiro ano, mas no primeiro ano não tem direito penal geral, em algumas faculdades tem, não tem, mas aí o professor fala que ocorreu conjunção carnal. 90% dos alunos novos, eles não sabem o que é conjunção carnal. O que é isso? Né? Acho que nem sei direito. A Acho que nem eu sei conjunção direito. carnal é o ato sexual entre homem e mulher. Isso foi lá no começo, quando foi escrito o Código Penal brasileiro, tal, sem tanta influência dos códigos europeus, né, principalmente código português. Mas, então, eles chamavam a cópula vagínica de conjunção carnal. E só podia ser cometido o crime de estupro se fosse contra a mulher, porque se fossem dois homens, aí não era estupro, era atentado violento ao pudor. Deixou de existir, enfiaram tudo junto no tipo penal do artigo 213, que é o estupro, né? E ficou um negócio que, assim, permitir que com ele se pratique outro ato, não fala qual, basta ser um ato libidinoso. Aí você fala, mas o que é ato libidinoso, no fim das contas também, né? Então ficou ruim e nem sempre é possível conseguir que o fato real que aconteceu venha se subsumir ao estupro. Então, eu acho que ainda precisamos melhorar esse título do código que cuida dos crimes sexuais, e precisamos aprimorar de forma que a gente pratique a justiça finalmente. Porque a gente não pode ficar tentando acomodar aqui ou ali. Eu sou a favor da gente fazer uma boa reforma. Eu participei da comissão de reforma do Código Penal, que foi criada pelo então senador José Sarney, e ele chamou 15 juristas de todo o Brasil. Eu fui convidada, fiquei felicíssima, eu não pedi nada para ninguém. Teve gente que depois me perguntar, como você conseguiu? Eu falei, gente, eu não consegui. Eu estava lá sentada na minha mesa, no Ministério Público, fazendo meus processos, que não acabam nunca mais, pilhas de processo. Quando eu recebi um telefonema do Senado Federal me convidando para fazer parte do grupo que ia fazer a reforma do Código. Fiquei muito feliz, acompanhei 1 ano e meio, fiquei em Brasília. Foi muito bom, só que o projeto não saiu. Já é o segundo que não sai. Eu participei de um anterior também, né? Porque quando eles
resolvem ser mais democráticos, eles fazem a comissão assim com 13 homens, 2 mulheres. A primeira comissão eram 10 homens e 1 mulher, né? E ninguém olhava para a minha cara durante a reunião. Eles nem queriam saber se eu tinha alguma coisa para oferecer ali, alguma coisa para sugerir. Eles ficavam lá entre eles. E o que essa mulher está fazendo aqui? Então, um dia nessa comissão, era bem mais jovem, mas sei lá, eu sempre tive esse temperamento um pouco mais assim atuante. E quando eu vi que eles não falavam comigo, eu falei: vocês querem que eu faça o quê? Que eu suba em cima da mesa? Porque está sendo. Eu vou subir em cima da mesa. Não precisa subir. Pode falar o que a senhora quer. Aí eles ficam olhando para cima e eu falei: também não quero falar com as paredes, não. Porque eu estou aqui para sugerir um aprimoramento. E vocês só estão pensando nas suas cabeças que tem uma mulher aqui sentada que não devia estar. É isso. Né? Então, esse sentimento eu já passei por ele milhares de vezes na minha vida. Né? Então, agora que eu sou velha, então juntei um monte de momentos em que eu fui explicitamente excluída da conversa. E eu sei por quê. É porque eu nasci mulher. Mas não tem problema, porque eu vou perturbar essas pessoas, eu vou continuar falando, vou continuar escrevendo. Né? Graças a Deus, o meu livro, A Paixão no Banco dos Réus, eu tenho 8 livros publicados, mas A Paixão estourou nas paradas de sucesso. É um livro que vende muito, que é utilizado nas universidades. Então, de fato, eu não estou fazendo nada para provocar ninguém. Eu só acho que a gente tem que perseguir a justiça. Quem está nessa área precisa perseguir a justiça. Ainda mais eu que fui no passado, funcionária pública do Ministério Público do Estado de São Paulo, que é uma instituição que eu amo. Eu passei por tudo isso e nunca ninguém me desrespeitou, graças a Deus. Mas até hoje, e eu estou há 10 anos na advocacia, e advogar é algo, meu Deus, bastante complexo, né? Eu quero me solidarizar hoje com os meus colegas advogados, estamos todos aqui também tentando fazer um Brasil melhor. E sinto que todo esse trabalho que a gente faz, que às vezes não é reconhecido no momento, e as pessoas já até me ofenderam e coisas e tal, mas que depois de um tempo eles acabam reconhecendo que de fato era para ser assim. Isso aconteceu também com feminicídio, né, naquela segunda comissão, que foi criada por José Sarney, uma pessoa que eu admiro muito, porque ele é muito sério, ele é muito dedicado ao trabalho dele, e nesse grupo de pessoas eu tentei colocar o feminicídio, e acho que é só por isso que até hoje está parado o projeto no Congresso Nacional, né, digamos, na Câmara, e também no Senado. Mas não faz mal, estamos aqui, estamos, Constantino, falando, porque é nosso dever também conversar e tentar esclarecer. E se alguém não gostar do que eu falo e tal, fique à vontade, vamos discutir, vamos conversar. Né? Eu não sou a dona da razão. Eu sou apenas uma pessoa que está enxergando o que acontece com as meninas, as moças, as mulheres e as idosas. As mulheres têm no Brasil uma posição extremamente desfavorecida. Isso é justo? Vamos continuar assim? Nós não pensamos nas nossas mães, nas nossas avós, nas pessoas que cuidaram de nós. Não podemos jogar esse peso para as próximas gerações. Nós temos que assumir isso. Assumir e falar, vamos deixar um mundo melhor, inclusive para os homens, né? Porque é lógico, as mulheres que estão sofrendo, os homens
que estão com elas, mesmo quando eles são agressores, eles também estão sofrendo. E o que dizer dos filhos que estão sofrendo muito mais, muitíssimo mais. Recentemente, estive numa palestra numa universidade, não vou dizer qual é, mas quando terminou a palestra, vou rapidamente contar esse episódio, né? Um dos rapazes levantou e veio falar comigo, ele chorava e falava, meu pai bate na minha mãe todo dia. Todo dia. E ele chorava e falava, não sei o que fazer. Aí eu sentei com ele, conversei, falei, tem que tirar sua mãe desse ambiente, porque ele não vai parar de bater. A minha experiência é essa. O sujeito, quando é agressivo, ele é perigoso. E aí sim, é algo que eu digo para todas as mulheres. Bateu uma vez, bateu duas vezes, nunca mais. Porque ele não vai parar de bater. E vai até como acontece. É verdade. É verdade. Só finalizando essa história, eu quero só finalizar essa questão da parte legal para falar uma coisa. Se tornar o crime de estupro imprescritível não ajuda? Ajuda e acho que tem que ser. Né? Eu fui advogada das vítimas de João de Deus. Meu Deus. João de Né? Eu Deus, estou meu dando Deus, né? os exemplos aqui. Eu não estou falando de fantasmas. Estou falando do que todo o Brasil presenciou e acompanhou. E muitas das vítimas de João de Deus haviam sido estupradas e não foram à delegacia reportar o crime. Essas que não foram, elas acabaram desistindo e o João de Deus ficou impune com relação a várias vítimas que ele fez. Outras vítimas quiseram denunciar João de Deus, foram ao Ministério Público, foram ao meu escritório, eu orientei essas pessoas, estou lutando por essas pessoas até hoje, mas em alguns casos prescreveu. Agora, um crime como esse, veja bem, na época até nós temos aí uma minissérie, né, que está na Netflix sobre João de Deus. E na época eu conversei muito com essas moças e elas choraram demais, mas o que eu descobri é que muitas delas não conseguiram explicar nem para as próprias mães que elas haviam sido estupradas. E elas nunca falaram para ninguém. E aquilo foi um peso tão grande que arrasou a vida dessas criaturas. E quando conversavam comigo, elas começavam a contar e depois elas não conseguiam terminar porque elas choravam muito. Então, aquilo está marcado para toda a vida, não vai sair de dentro delas. Se elas tivessem cobertura legal e policial e judiciária, se elas tivessem segurança para delatar o que aconteceu, elas teriam tirado um peso enorme das suas costas. Mas isso não ocorreu por quê? Sim. Porque existe a prescrição no crime de estupro. Né? Então, passado determinado tempo, aí você não pode mais processar. E é terrível e a lei precisa mudar. O estupro é um tipo penal que deve ser imprescritível. Então, são tantas as reformas de justiça que nós temos que fazer e é tanta má vontade, tanta gente torcendo contra, sem motivo. Porque, veja bem, os homens são raramente estuprados, embora sejam também. Às vezes são estuprados pelos próprios pais, né, quando são crianças. E ninguém está livre de uma violência sexual. Então, a imprescritibilidade do estupro é o que está faltando para que a gente possa ter mais mecanismos de coibir essa prática,
que é uma prática abominável, né? É abominável. E também existe uma resistência muito grande. Então, acho que você lembrou, muito bem lembrado, que é uma parte da reforma penal que tem que acontecer. E não é tem que acontecer daqui a 50 anos, é para ontem, né? É para ontem essa medida que deve ser tomada. Eu espero que agora nós tenhamos mais uma chance de nós. Eu não estou falando nós, que eu não quero mais voltar lá e ficar discutindo com todo mundo que não está gostando do que eu falei. Isso também é um desgaste para mim, né? Mas acho que as vozes têm que se levantar. Nós temos que cuidar das mulheres. Assim como também, eu vou dizer aqui, o aborto, né? O aborto tem que ser praticado no Brasil pelas instituições hospitalares e por vontade da mulher. Mulher não quer ter, não precisa ter. Porque aqui as mulheres são escravas, né? Tudo isso que nós estamos falando da escravidão feminina. E assim, as que não têm dinheiro são as mais prejudicadas, o que é uma grandíssima injustiça social. Então, é muita coisa que está errada. E essa questão do estupro ela é tão importante, né, que a gente tem dificuldade até na questão do estupro de vulnerável, né, que resulta em gravidez indesejada, a gente tem dificuldade de conseguir o aborto nesses casos, né? Eu acho que, assim, depende da questão religiosa, que acho que não é a pena entrar, eu acho que cada um tem que ter a consciência, se não quiser ter Exato. que não Por que tenha, vai né? mandar na vida alheia, né? Então, você não quer fazer aborto? Você não faça. Fim. Acabou a conversa. O aborto ele é permitido no Brasil em 3 casos e tal, mas não tá fazendo, não estamos fazendo justiça com isso. Então, só a mulher é que gera a criança. Desculpa, sim, eu sei que a criança é de 2 pessoas. Mas imagine uma gravidez resultante de estupro. Já não basta o estupro, ainda vem a gravidez que a pessoa é obrigada a manter, porque se ela passar do tempo, aí corre o risco de vir de um jeito. Assim, nós temos uma série de entraves que torturam as mulheres no Brasil. As mulheres no Brasil são propositalmente torturadas pela nossa cultura patriarcal. E eles querem que as mulheres sejam escravas mesmo. Então, a nação precisa abrir os olhos. Verdade. Nossa, passa muito rápido. Eu só queria falar, e aí eu vou lhe devolver para a gente tentar aí não passar muito do tempo, em respeito, eu sei que seu tempo é corrido, mas assim, com relação ao caso do Daniel Alves, só para a gente não entregar aquilo que estava lá na nossa chamada, de maneira bastante simples, eu nem queria falar muito do Daniel Alves, foi mais a chamada, até porque eu acho que a gente não precisa falar especificamente do caso do Daniel Alves, mas o que a gente consegue aproveitar do caso Daniel Alves para melhorar a questão no Brasil? Parece que tem uma regra nas boates, nas casas de show. Isso a gente poderia trazer para cá. A questão do exame de DNA que foi feito e das impressões digitais. Sim, só fazer um comparativo de quão distante a gente está da apuração do caso Daniel Alves no Brasil. A gente está muito distante de atingir aquele patamar, de conseguir colocar um jogador famoso, rico e poderoso, preso preventivamente. Em termos de legislação, a gente não tem entraves nesse caso, não há um entrave. Mas, em relação à presteza, nós temos, sim, muitas dificuldades, porque o caso do Daniel, ele foi imediatamente levado à presença da juíza, e a vítima, ela também foi levada ao hospital, porque existe o protocolo. Nós tínhamos um protocolo. Existe o protocolo, né? Esse protocolo também vigorou no Brasil durante um tempo, depois largaram mão, porque aqui nada funciona. É uma coisa
exasperante. Eu fico doente de vez em quando, falando, não é possível, está escrito que é para fazer, mas nós não temos gente que faz, né? Nem sempre temos. Muitas vezes as pessoas também, se o agressor é todo poderoso, não sei o quê, ele intimida todo mundo, intimida até a polícia, vai reconhecer a verdade. Mas eu acho que nós teríamos que aperfeiçoar esse protocolo. Temos que dar amparo à mulher que sofreu violência sexual e temos que levar o agressor imediatamente preso e depois ele vai para a presença do juiz, aí tem todo o nosso ritual aí para levar os flagrantes à presença do Poder Judiciário, do Ministério Público e tal, mas a gente tem que fazer isso com presteza. E lembrando também, como nós estamos falando do caso da Espanha, que houve, há 2, 3 anos atrás, um estupro coletivo contra uma moça, que até virou um filme, né? Tem esse filme, eu assisti esse filme um pouco antes do caso do Daniel. Eu assisti em casa, na televisão, né? Porque hoje em dia nós temos essa comodidade de pegar o filme. E foi uma coisa escabrosa, horrorosa, e por causa desse fato real que aconteceu, a Espanha aprimorou a apuração dos casos de estupro. E aí veio aquela juíza maravilhosa, depois veio outra juíza maravilhosa, que aplicaram perfeitamente o protocolo que havia sido criado para evitar que se perdessem as provas do estupro. Então, muitas vezes, o que acontece? A moça é estuprada, mas ela não está ciente de que ela tem o apoio do Estado, de que ela tem o apoio da polícia e da polícia científica também, né? E ela, então, não vai falar nada. Aí, 2, 3 dias depois, ela fala, poxa, mas o que fizeram comigo não foi justo. Aí ela vai para a delegacia, só que aí ela já tinha tomado banho, ela tinha, sem querer, limpado as provas, e ela não se lembrou de pegar o nome das pessoas que estavam próximas para servirem de testemunha. Então a prova se perde. Por mais que ela vá lá e que ela tenha coragem, porque muitas vezes, muitas delas não vão, porque não tem coragem, né? Mas por mais que ela tenha isso, ela acaba não conseguindo provar, muitas vezes prova, porque o material se perdeu. Então fica mais difícil, e também porque eu acredito que nós temos que ter mais mulheres no Poder Judiciário e no poder, em todos os poderes, né? Legislativo, Judiciário, Poder Executivo. Nós temos que ter mulheres trabalhando, porque só as mulheres sabem o que elas passam. E tivemos, assim, só para terminar aqui, não, quer dizer, terminar quando você quiser, porque eu estou aqui de boa. Estou à sua disposição. Mas nós tivemos aquela comoção social aí quando o Bolsonaro mandou cortar os absorventes que as mulheres estavam pedindo nos presídios femininos. Aí ele falou, não vai dar isso agora, que é muito caro e tal. Mas depois ele voltou atrás, que eu saiba, né? Mas as mulheres têm problemas que os homens não têm. Então, isso não vive no imaginário masculino se não tiver outras mulheres dando palpite, falando. Por exemplo, eu acho que um prefeito homem, né, ele deve se cercar de mulheres para saber como melhor conduzir a administração da cidade. Eu acho que um governador, né, aqui vou deixar uma mensagem para o doutor Tarcísio, né, que é uma pessoa meticulosa, uma pessoa empenhada. Então, ponha mais mulheres junto para abrir os olhos do que está faltando, porque as mulheres ainda são a maioria da população. Muita gente é minoria nada. As mulheres são a maioria, nós precisamos cuidar da nossa população. E são as mulheres que trazem
o conforto para as famílias. Uma família só de homens é uma família que ninguém limpa a casa, ninguém cozinha, ninguém tem cuidado. Ninguém tem cuidado, que as mulheres têm o cuidado. Não é que as mulheres vão fazer só isso, mas é que quando existe a figura da mulher, aí os homens se lembram que mulher existe para outras coisas que não sejam estuprar, espancar, judiar e tal, entendeu? Então, a gente precisa disso nas esferas administrativas do país inteiro. Tem que ter mulher dando palpite. Tem que ouvir o que as mulheres acham. Aí nós tivemos aquele caso da... A Mariana. A Maria... Eu queria falar da Mariana Ferrer. Puxa vida, pode? Vamos falar da Mariana. Rapidinho a gente já finaliza. Tem respeito aí a todo mundo que está acompanhando também, a gente já vai finalizar. Só o caso Daniel Alves e o caso Mariana Ferrer tem muito em comum. Por que a Mariana, no caso da Mariana Ferrer, houve absolvição? Foi um julgamento machista? Ultra, super, duper, horrorosamente machista. Machista vergonhosamente. Aquilo, para mim, foi um assinte. Eu assisti tudo, eu acompanhei tudo. Eu teria vergonha dessa justiça, da justiça de Santa Catarina. Desculpa. Me desculpa, mas eu não estou aqui para dourar pílula de nada. O caso Mariana Ferrer, para mim, é o absurdo do absurdo. O que aconteceu com essa moça tem que ser totalmente reformado pelas instâncias superiores da nossa justiça. Nós temos o STJ, temos o STF. E eu tenho fé nos tribunais superiores que essa situação da Mariana vai mudar, porque eu não queria continuar morando no Brasil depois de uma decisão daquelas. A menina é a vítima, ela não é a autora, ela é a vítima. E ela foi tratada como se ela fosse mentirosa, ela foi tratada como se ela tivesse inventado, ela foi maltratada pelo juiz, pelo advogado da parte contrária, o promotor também, desculpa, um banana, não sei seu nome, não quero saber, mas você não fez o papel do Ministério Público, tá bom? Você não fez. Você ficou do lado dos machistas que estavam lá querendo detonar a moça. E você não cumpriu o seu papel. Então, agora, eu rezo para que você se arrependa, não faça mais isso, e gostaria que as instâncias superiores do nosso país venham a fazer justiça no caso da Mariana, que aquilo não dá para engolir. Concordo plenamente, por isso que eu quis trazer esse assunto, porque realmente é revoltante a decisão no caso da Mariana, e vem de encontro a tudo que a gente falou, né, da inversão, a vítima passa a ser culpada, e nesse julgamento, inclusive, para quem não acompanhou, utilizaram imagens dela do Instagram, das redes sociais, que não tinha nada a ver, né? Se ela tem a foto sensual, se não tem a foto sensual, desculpa o termo, com a bunda para cima, com a bunda para baixo, desculpem pelo termo, o que isso tem a ver com absolver o crime que tinha comprovação, prova nos autos? É realmente revoltante. Mesmo sendo homem, eu também fico envergonhado. Para deixar isso bem claro, eu também fico envergonhado desse tipo de decisão. Bom, a gente aí já passou quase 10 minutos, eu preciso liberá-la. Por mim, eu ficaria aqui muito mais tempo. Estou muito feliz, apesar do tema não merecer tanta felicidade, obviamente. É um tema triste, mas eu estou muito feliz de ter a sua participação no Direito em Pauta. Com certeza é um Direito em Pauta diferente até hoje, de hoje para frente, pela sua participação. Não estou jogando confete nenhum. Só quem a conhece, só quem conhece a sua trajetória, a defesa pelo direito das mulheres, essa sua maneira de se colocar e de falar, que sabe da sua importância para o mundo, para o Brasil. Então, para mim é muito importante, é um marco do meu programa, e eu fico muito feliz por ter aceito o convite, por estar aqui sem pressa, querendo ficar aí, por todo o seu depoimento, por todas as suas colocações. Estou bastante feliz. Que sirva esse programa para ajudar as mulheres a denunciarem, a ter força e a saírem da questão
de sofrer violência, a coisa de você apanhou uma vez, a segunda, a terceira, tenta encontrar a saída, não se submete. E a mulher que é vítima de estupro também, para poder denunciar, tem redes todas de apoio. A gente tem muita rede de apoio, que a gente não falou disso, mas tem muita rede de apoio também para as mulheres que querem denunciar. Tem muitas entidades que fazem um trabalho bonito e que podem ajudar. E aí eu agradecendo com essas palavras singelas de homenagem à sua pessoa e ao seu trabalho pelo Brasil, queria lhe devolver a palavra aí para mandar o seu recado final. O que a gente precisa fazer para diminuir a questão do estupro no Brasil? Eu finalizo com essa última pergunta e aí a senhora faz suas considerações finais, fala o que a senhora quiser, fica falando até amanhã. Eu fico aqui esperando, não tenho nenhuma pressa, mas eu queria realmente deixar minha gratidão por ter aceito o convite. Muito, Constantino, muito você é uma obrigado. pessoa maravilhosa. Eu adorei conversar com você. Às vezes eu sou um pouco muito errada, né? Eu sou muito incisiva, mas é porque eu já vi que se a gente falar com palavras douradas, assim, tentando dourar a pílula, como normalmente se faz, aí que não vai acontecer nada mesmo. Então, nós estamos aqui para tratar de um assunto, ainda estamos tratando desse assunto, que é um assunto horrível, e é algo que tem que terminar. Nós temos que ser fortes e continuar nessa luta para que não aconteçam mais estupros, espancamentos e assassinatos e feminicídios, porque isso é uma desgraça para o nosso país. É uma desgraça. Então, nós queremos sair do obscurantismo, nós queremos acabar com a violência. A violência a todos prejudica. E você tem um papel fundamental, porque você é uma pessoa muito séria, muito querida. Eu acompanho também as suas atividades. Ontem estava num grupo de advogados, né? Pessoal da OAB, conversando para lá e para cá. E aí eu falei, amanhã eu vou ter uma conversa com o Constantino e tal. Aí o pessoal falou, que legal, né? Porque todo mundo conhece você, óbvio, né? Principalmente na nossa área, mas também fora, que todo mundo está assistindo, está vendo o que a gente pode fazer para diminuir um suplício absolutamente injusto que afeta as mulheres no país. E você tocar no caso da Mariana, eu achei que foi muito oportuno. Gostei mesmo, porque eu já estava com isso aqui engasgado. Na época, eu não tive tempo de escrever artigo, porque toda vez que acontece alguma coisa, eu mando artigo. E no caso dessa última conversa que a gente teve agora, no caso do Daniel, eu mandei artigo para o Estadão, né? Mas eu sei que a maioria das pessoas é ligada na internet. Eu tenho netos, eles nunca viram papel na frente, eles só têm isso aqui, né? Estão em outra, totalmente outra. E é esse pessoal que a gente também tem que alcançar. O pessoal mais moderno, mais atirado, né? E não que eu queira fazer por mim alguma coisa, que por mim eu já fiz tudo que eu achava que devia fazer. O que eu me proponho a fazer e gosto de fazer é evitar que o Brasil piore, que a gente não tenha justiça nesse país, que a gente tenha que enfrentar certas coisas que acontecem e que são revoltantes, porque não é possível que nós, com tantos anos, já 500 anos de Brasil, mais de 500 anos, a gente não consiga um aprimoramento da convivência social e um aprimoramento da nossa justiça. Então, eu quero dar os parabéns a você, quero agradecer muito essa oportunidade, gostei bastante. Espero que você chame algum outro dia para a gente conversar de novo. E deixo um grande abraço para todas e todos que nos acompanharam até agora. É isso, gente. Muito, muito obrigado. Vamos marcar mais vezes. Obrigado pelas palavras aí em relação à minha pessoa, bondade sua. Mas vamos em frente. Muito obrigado. Essa é a ideia do programa, é trazer pessoas que possam esclarecer, que possam trazer luz
para a gente mudar o Brasil. É por isso que eu estou aqui toda quarta-feira. Quarta-feira que vem tem mais. Muito, muito obrigado a todos. Doutora Luísa, muito obrigado de coração. Semana que vem tem mais. Fiquem bem e se cuidem. Obrigado. Obrigada.